Olá pessoal, da Pedagogia, tudo bem? Aqui eu vou fazer com vocês hoje a explicação do que é a média geométrica. A média geométrica, ela na verdade complementa o que a gente estudou sobre a média aritmética, né? Como eu disse, a média aritmética ela sofre maior influência dos valores extremos e a média geométrica não sofre, tá bom? Depois, quando a gente tiver nosso encontro presencial, eu vou retomar esse exemplo da distância entre elas e como é que eu meço essa influência que uma sofre e a outra nem tanto, tá? Então a média geométrica não sofre tanta influência porque ela é gerada um mecanismo, né, digamos assim, uma forma de cálculo diferente. Na aritmética nós somamos, aqui a gente vai extrair uma raiz que tem índice igual ao número de elementos que eu tenho na amostra. Então eu coloquei aqui uma amostra com notas, lembra? Então essa aqui é a tabela Hall, né? Uma tabela que está pronta, que eu já organizei, passei a tabela de dados brutos para essa tabela de dados organizados, que a gente chama de tabela de dados agrupados ou tabela Hall. E eu tenho aqui nota, 2 pessoas com nota 1, 3 pessoas com nota 2, 4 pessoas com nota 3, 5 pessoas com nota 5, 6 pessoas com nota 7, 3 pessoas com nota 8, 2 pessoas com nota 10. Num total de 25, né? Então, 3, 2, 5, 9, 14, 20, 25 pessoas. Como é que eu calculo a x barra g, que a gente chama de média geométrica, tá? Então, a gente faz o seguinte, a gente escreve, né? Claro, xg, inclui aqui a raiz, e aqui, ó, esse 25, ele vai aparecer aqui como o índice da raiz, tá bom? Então lembra, para a gente fazer esse cálculo, a gente vai precisar daquela nossa aula de calculadora, né? É raiz com índice 25. E observem agora que os valores que eu vou usar aqui, ó, na frequência, esses numerozinhos aqui, ó, nota 1, repete 2 vezes. Então eu vou abrir o parênteses, vou fazer 1 elevado ao quadrado, né? 1, chapeuzinho 2, multiplico por 2 elevado à terceira, depois por 3 elevado à quarta, depois 5 elevado à quinta, depois 7 elevado à sexta, depois 8 elevado à terceira e 10 elevado ao quadrado. Nesse caso da média geométrica, eu não sugeriria que vocês fizessem uma coluna auxiliar aqui fazendo as potências, não. Era melhor você direto na calculadora gerar esses resultados, conforme nós explicamos na aula das calculadoras, vocês devem lembrar, se não tem a gravação da aula que eu expliquei o uso da calculadora, e a gente vai fazendo. Então aqui, ó, eu vou fazer a raiz, né? Começo com 25, shift, abro a raiz, parênteses, faço 1 elevo ao quadrado multiplicado por 2 elevado à terceira multiplicado por 3 elevado à quarta multiplicado por 5 elevado à quinta multiplicado por 7 elevado à sexta multiplicado por 8 elevado à terceira e por último multiplicado por 10 elevado ao quadrado. Fecho parênteses, eu vou ter esse resultado aqui, ó, x barra g, que é a média geométrica. Na calculadora apareceu esse número com todas essas casas aqui, ó, 3, 9, 9, outro 9, 8, 6, 35, tá bom? Lembra, deixando com 2 casas aqui, ó, cortando aqui, esse aqui é maior que 5, então eu vou ter que deixar esse resultado, xz, né, x média geométrica, igual a 4,40, né? Tá bom? Então essa seria a média geométrica. Vocês vão perceber depois, quando nós retomarmos isso aqui, no nosso próximo encontro, que dá uma diferença entre a média geométrica e a média aritmética, tá? Em geral, a média geométrica, ela é um pouco menor do que a média aritmética, tá? Ela sofre um pouco menos de influência desses valores extremos. Então, ela sempre tende a ficar um valor um pouquinho mais
digamos que ajustado, mais próximo do que seria o real. Isso a gente vai depois comparar as duas. O que eu quero que vocês guardem na aula de hoje é como é que eu tenho que fazer esse cálculo, né? Então, ó, repetindo, 1 elevado ao quadrado, eu não posso inverter 2 elevado à primeira. É 1, é a nota elevada ao número de repetições. Nota 2, 3 vezes, 2 a terceira. Nota 3, 4 vezes, 3 a quarta. Nota 5, 5 vezes, 5 a quinta. 7, 6 vezes, 7 a sexta. 8 repetido 3 vezes multiplicando, 8 a terceira. E 10 repetido 2 vezes multiplicando, 10 ao quadrado. Vou fazendo a potência multiplicando, abre e fecha parênteses, tá? Faço esse cálculo direto na calculadora. E aí vou chegar nesse resultado. Então a gente tem que essa semana, talvez semana que vem, um pouquinho mais, treinar esse processo. Para chegar a esse resultado, a gente tem um parâmetro, né, uma outra medida para comparar ali com a média aritmética. Lembra? A média aritmética é sempre mais utilizada, mas ela é discutível. Então a gente está buscando um caminho, outras medidas para poder usar como parâmetro e compará-las com a média aritmética. Tá bom? Vamos ao segundo exemplo? Então eu preparei aqui um segundo exemplo. Agora nós vamos fazer aqui a idade, tá? Vou apagar aqui. Nós vamos colocar aqui uma coluna, aqui ao invés de notas, nós vamos trabalhar com a idade, né? E vamos seguir o mesmo processo e vamos gerar o resultado, tá? Então observem aí, ó, o que eu vou fazer agora. Então agora nós temos a idade, né? O X aqui refere-se à idade, e aí o resultado nosso vai ser em anos, né? A idade aqui tá na base de referência, que são anos. Então aqui, ó, X, né? Idade, para não ter que escrever idade aqui. E eu estou compondo a minha tabela ROL, lembra? Eu peguei a tabela de dados brutos e já escrevi isso aqui, ó. Então, 12 anos eu tenho 5 pessoas. Com 13 anos eu tenho 6 pessoas. Com 14 anos eu tenho 4 pessoas. Com 16 anos eu tenho 5 pessoas. Com 18 anos eu tenho 3 pessoas. 20 anos eu tenho 2 pessoas. E 21 anos eu tenho uma pessoa. O total aqui de pessoas, né, de elementos dessa amostra, então aqui dá 11, 15, 20 e 6, 26, né? Então a minha amostra, meu N aqui é de tamanho 26. Então quando eu vou calcular agora a média geométrica, eu represento lá x barra g de geométrica, raiz, tá? O que é que eu vou colocar aqui, ó, no índice? Novamente, eu vou vir com esse 26, são 26 elementos, ó. Então aqui eu vou começar com 26, abro parênteses, faço 12 elevado à quinta, multiplicado por 13, elevado à sexta, multiplicado por 14, elevado à quarta, multiplicado por 16, elevado à quinta, multiplicado por 18, elevado à terceira, 20, elevado ao quadrado e 21, elevado à primeira, tá? Vou fazendo esses cálculos aqui, ó, e aí na calculadora, né, acho que seria legal nesse momento vocês pararem o vídeo, né, e tentar fazer o cálculo, ok? Mas vamos lá, na sequência então, você vai chegar a esses resultados aqui, ó, XG, que é a média geométrica, né? Então, vou pegar a calculadora, faço 12 elevado à quinta, vezes o 13 elevado à sexta, vezes o 14 elevado à quarta, multiplicado por 16 elevado à quinta, multiplicado por 18 elevado à terceira, multiplicado por 20 elevado ao quadrado, multiplicado por 21 elevado à primeira, que é o próprio 21. E aí, esse resultado, essa calculadora vai gerar como resultado, confere aí, ó, 14,7319
61,82, tá? Que eu vou aproximar aqui para 14,73. Então essa é que a gente chama de média, o valor da idade, né? Aqui é o resultado que eu tenho para essa concentração de 26 elementos, a média geométrica da idade, tá bom? E nós vamos usar como um parâmetro para comparar com a média aritmética. Bom, então lembra, ó, eu tenho que tomar cuidado em acessar, usar aqui essa calculadora, né? Passo a passo, começo com 26, shift, né? Aqui abro parênteses e vou 12 elevado à quinta vezes 3 elevado à sexta vezes 14 elevado à quarta vezes 16 elevado à quinta multiplicado por 18 elevado à terceira multiplicado por 20 elevado ao quadrado multiplicado por 21 fecha igual, tá? Então veja, confiram esses resultados. Eu quero que, na verdade, nessa semana vocês treinem esse processo para chegar a esse valor aqui com o auxílio da calculadora, tá bom? Acho que essa é a parte importante dessa semana, para a gente depois poder retomar essa nossa conversa. Eu vou propor duas questões para vocês treinarem, tá? E se vocês quiserem já também, junto com a média geométrica, calcular a média aritmética e comparar a diferença, aquilo que eu falei, um pouquinho ali atrás, né? Então eu quero que vocês percebam que há uma diferença entre elas, tá? Isso seria também legal para a gente poder depois seguir para a nossa parte final, que são as comparações, tá bom? Então a média geométrica, veja, por que a gente nem sempre então usa a média geométrica? Imagine que aqui eu tivesse um zero, ia zerar toda essa sequência, né? A média aritmética não tem esse problema. Então a média aritmética é sempre mais utilizada, mais empregada? É menos confiável? Sim, mas ela dá para se calcular sempre, né? E essa aqui, às vezes, tá bom? Então a gente vai trabalhar com pequenas amostras para a gente fazer esse treino, para a gente ter um parâmetro aí para comparar. Quando a gente for para amostras bem maiores, a gente vai usar outros mecanismos de medir essa confiabilidade dessa tal média, tá? A gente vai fazer isso. Muito bem, vou propor duas questões então, e aí quero que vocês exercitem essa semana. Na semana que vem, no nosso encontro, a gente corrige, discute um pouquinho, né? Ouve quais foram as dificuldades. Claro que você vai ter que voltar naquela aula da calculadora, né? Treinar um pouquinho para poder fazer o cálculo dessa média geométrica. Então, aqui eu estou propondo para vocês a questão 1. Olha lá, estou dizendo que o x novamente é nota, né? Então, isso aqui é para você calcular a média geométrica, da forma que eu mostrei agora. Se quiser calcular a geométrica, aliás, a aritmética também, não tem problema. Então, ó, nota 2, 3 pessoas. Nota 4, 4 pessoas. Nota 6, 5 pessoas. Nota 8, 4 pessoas. Nota 9, 3 pessoas. Nota 10, 2 pessoas. De um total de 3 e 4, 7, né? Aqui, 7 e 5, 12. Depois, 4, 16. 16 e 5, 21 elementos nessa amostra. Então lembra que você vai começar com esse 21, shift, né? Abre parênteses, aperta a teclazinha para aparecer a raiz. Vai aparecer escrito assim, ó, 21, assim, ó, raiz. Aí abre parênteses e vai pondo os elementos aqui dentro e fazendo o cálculo, tá? E outra coisa importante que eu chamo a atenção de vocês, sempre que vocês gerarem o resultado, eu não vou dar a resposta aqui das questões, eu tenho a resposta, mas eu não vou colocar para você não ficar forçando a barra chegar ao resultado. Mas se a menor nota foi 2 e a maior nota foi 10, eu não posso chegar numa média 12, numa média 1. Não faz sentido, ela tem que estar aqui nessa região aqui, né? Nessa proximidade, digamos de 4 a 9, aqui nesse intervalo de 2 a 10, então, tá? Mas eu não posso chegar numa média abaixo de 2 nem acima de 10. Não faz sentido, na geométrica, muito menos na aritmética. A questão 2,
Aqui, ó, questão 2 eu coloquei aqui também, x é peso em quilogramas, né? Aqui, EG não descreva quilogramas com um K, né? Mas esse é o sistema internacional, nós referimos assim. Então aqui, a tabela de dados concentrados, 11, o 12, 14, 16, 18 e 20. Então aqui nós temos 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas, 3 e uma pessoa, num total 5, 9, 14, aí 18, né? Então aqui são 18 elementos nessa amostra. Bom, então lembre-se de fazer exatamente o que eu disse. Pega a calculadora com calma e vai exercitando. Primeiro aquelas que eu já fiz, deu tudo certo, entendeu o processo da calculadora? Então agora você vai para a próxima, para essas que eu coloquei aqui, experimenta o resultado. Olha, o resultado tem que ficar no intervalo de 11 a 20, de 2 a 10. Fiz o cálculo, deu 1. Tá errado, né? Fiz o cálculo, deu 12. Deu erro na calculadora. Então, é exatamente o processo de injetar, de digitar esses números aqui, gerar o resultado, que eu acho que traz um pouquinho de dificuldade. Por isso que eu resolvi gravar essa aulinha para vocês perceberem isso, tá bom? Nos vemos a semana que vem. Até lá!